A pouco a gente continua lendo mensagens aqui, falando com vocês por meio da hashtag troca de passes, tá bom? Vamos falar do líder. O Botafogo tá impossível no campeonato. Venceu mais uma 3-0 goleada para cima do Bahia. Antes de mostrar os melhores momentos do jogo, vamos mostrar um dos melhores momentos, porque o mosaico que a torcida do Botafogo fez hoje no estádio Newton Santos foi qualquer coisa, hein? Olha só, que coisa mais linda. O Botafogo colocou 40 mil pessoas no Newton Santos hoje, 39 mil torcedores foi o público total, mesmo com o tempo horrível hoje aqui no Rio de Janeiro, né? Chuva, frio para os padrões cariocas, 19, 17, 18 graus. Para os padrões cariocas é muito frio, o pessoal quase congela com 19 graus aqui. Mas a festa da torcida foi espetacular, mais uma, né? A torcida do Botafogo tem se superado a cada jogo aí na criatividade dos mosaicos, né, Conrado? Garrincha no meio, né? Newton Santos e o outro é o Didi, se eu não estou enganado. Então, coisa linda. Isso, olha né? só. Tá bonito, né? Bem feito e lembrar o passado glorioso, não à toa, esse é o apelido do Botafogo, que tem muita história, uma das histórias mais bonitas do nosso futebol. Espetacular o ambiente no Newton Santos e, claro, a torcida foi presenteada com isso aí, ó. Mais uma boa exibição do Botafogo, 2 gols desse cara aí, o Diego Costa, recebeu 2 ótimas bolas, é verdade, em condições ideais para um centroavante fazer o que sabe, né, Grafa? Fazer o gol. É verdade, né? O Diego Costa fez uma grande estreia em casa, né? Foi a estreia dele, né? Ele estreou contra o São Paulo. Sim, né? Ele estreou contra o São Paulo, né? Teve o jogo participou do jogo contra... pela Sul-Americana. Defesa e Justiça, né? Jogou alguns minutos. Mas quem viu o resultado assim, acho que foi um massacre do Botafogo, não foi? Porque o Bahia jogou muito bem também. Muito bem, não, jogou bem, né? Dificultou bastante em momentos do jogo. Teve chance de empatar o jogo, de enfrentar o Botafogo de igual para igual. Mas a transição ofensiva do Botafogo é qualquer coisa fora do normal, viu? É numa velocidade, é numa qualidade. Eduardo, Diego Costa, era com o Tiquinho, era o Luiz Henrique quando entra no jogo, entra, aí o lance pênalti esse lance, Grafa? Achei que não, a bola pega ali na manga da camisa, né? É um lance muito rápido, né? Muito muito para baixo também, do lado do corpo. Deve ter sido analisado pelo VAR também e não deu em nada. Mas o Botafogo, sem sombra de dúvida, E esse passe aí? Esse passe, não é nem cruzamento, é um passe mesmo, né? E o Diego muito bem posicionado, foi um dos melhores em campo. Meteu na cabeça do Diego. O lance do terceiro gol do Botafogo que isso, o passe do Hugo. Os 3 mostram isso que você está falando. Ou seja, é uma dinâmica muito grande, muito veloz o ataque a dinâmica ofensiva por parte da equipe do Botafogo. É um time muito coeso defensivamente, Adrielson, Marlon Freitas, o próprio Cuesta, é um time... quando a bola chega. Então fazendo defesa, aí que golaço. Vou fazer um escanteio para o Bahia. E o Hugo sai lá da linha de fundo, né, de defesa. Gols, o Bahia estava com a bola pouco tempo antes. O Botafogo rouba e vai rápido e faz o gol. Claro que o último é mais contra-ataque, né? Um escanteio que o Hugo leva, mas assim, os 3 mostram isso que o Grafa está falando, né? Muita velocidade e já saber o que fazer. Não basta ter velocidade, sair correndo. Tem que ser organizado, né? Você tem que saber o que você vai fazer e foi o que aconteceu. Uma pergunta que talvez seja polêmica, porque o torcedor do Botafogo tem muito carinho pelo Marçal, né? Mas o Hugo não está fazendo por merecer jogar como titular, não, porque o que ele vem jogando de bola nesses últimos jogos, desde a contusão do Marçal, o Marçal também é um cara que toma cartão toda hora, né? Então ele está quase sempre suspenso. O Marçal defensivamente ele é muito forte, né? Sim. Ele dá uma recomposição, uma solidez muito forte no lado direito. O Hugo joga mais, o Hugo tem mais volume de jogo, ele é mais jovem, tem mais dinâmica de jogo. Então são o elenco do Botafogo é muito equilibrado. O Gabriel Pires que entrou hoje, o Gabriel Pires foi titular, entrou hoje e joga. Os pontas mudam toda hora. Me chamou a atenção o Hugo, porque o Hugo era criticado pela torcida do Botafogo, né? A torcida gostava do Hugo, né? E aí o Hugo com um pouco de confiança, o time ajeitado, ele foi melhorando. E ele tem feito ótimas partidas aí nessa sequência pós-lesão do Marcelo. É a mão do treinador, é os companheiros, é o momento da equipe. Treinador, jogador criticado, sempre vai ter. A gente estava falando agora do Breno Lopes, agora do Hugo. O futebol é muito dinâmico, a gente fala que é uma ponte. Um dia você passa por baixo, um dia você passa por cima. E o jogo quarta e domingo dá essa dinâmica, mas o Hugo tá muito bem. O elenco do Botafogo é muito equilibrado. Você vê, o Tiquinho saiu da equipe, lógico que
cai um pouco ofensivamente a força do Botafogo. Mas o Diego entrou, marcou 2 gols, o Luiz Henrique está entrando. O Luiz Henrique, que era um jogador que entrava, que dava muita velocidade, mas perdia muitas chances, perdia, não tomava as melhores decisões. Olha aí, ó, a jogada dele, a confiança, a velocidade, a dinâmica de jogo. O Botafogo tá muito à frente. O Botafogo é o case de jogando bem e vencendo. Tá difícil parar, porque mesmo quem entra, né, quando o time muda, né, você vê na frente, joga o Júnior Santos, até o Júnior Santos deu uma caidinha de produção nos últimos jogos, mas quando entra o Luiz Henrique entra bem, o Vitor Sá entra, joga bem, o Segovinha entra e consegue jogar, o Janderson, que também sofreu algumas críticas, né, entrou depois no jogo com o Diego Costa, Carlos Alberto com o Caçapa fez gols também. Então, no meio campo ele mexe, né, uma hora joga Tietê, uma hora joga Gabriel Pires, o Marlon Freitas é um titular, né, praticamente absoluto, mas quando mexe ali no meio campo a coisa também está funcionando, Eduardo está jogando muita bola, então o Marlon Freitas tá difícil acreditar que a maionese vai desandar, né? O Marlon ali na frente da zaga, saindo pro jogo, uma força física, uma força técnica. O Eduardo... muita bola e sai jogando bem, sempre olhando para frente, né? Claro que nem sempre ele consegue dar o passe vertical, mas ele pelo menos está sempre olhando. Dá para ver claramente isso, que o Marlon, quando rouba, ele está olhando. Muitas vezes ele tem a bola longa, né? A proteção sempre, botando, né? A equipe sai, ele está protegendo, ele está fazendo, guardando espaço, sempre bem posicionado. E o Eduardo, assim, tem a personalidade dele, a característica dele. O Eduardo, a maneira como ele joga, que ele se movimenta em campo, ele lembra muito o Kaká na fase do Milan, velho, que ia arrastando, levando, arrancando. É um jogador fora do normal também. A equipe do Botafogo tem jogadores de muita qualidade técnica, individual e coletivamente está sobrando. E os gols, José, a gente está vendo o segundo aí do Diego Costa, mostrando o outro grande destaque desse time do Botafogo, que é a diretoria, a questão da contratação, do mapeamento, porque o Tiquinho machuca. Rapidinho, buscou o Diego Costa. A jogada do Hugo, Conrado. E o passe pro Luiz Henrique. O Hugo tá muito bem, né? Assim, eu acho que tivesse amanhã, final de Sul-Americana, ou vai jogar, sei lá, contra o segundo colocado, eu iria de Marçal. Mas assim, o Hugo tá muito bem e mostra o que o Grafite tá falando, questão de elenco, e um cara que, como você disse, já foi muito criticado, né? Ele tá lá, ele é da base do Botafogo, né? Ele subiu, veio antes da SAF, antes do Texas, ele já foi muito criticado, que leva a gente também a sempre lembrar, eu tento muito falar isso, né? Cara, quem sobe com 18 anos é fenômeno e já joga, não quem sobe, né? Porque vários sobem, mas quem sobe com 18 anos já tá deitando no Campeonato Brasileiro da Série A é fenômeno, é um ou outro. Então aqui o Grafite teve uma carreira espetacular. Quantos anos você estava no profissional? Com 18 anos você estava onde? Eu me profissionalizei com 22, né? Eu já sou autodidata, mas os meninos realmente que sobem com 17, 18, se mantêm na equipe principal e conseguem se destacar Você pega aí seus principais jogadores que você gosta e vai lá e lembra, com 18 anos onde ele estava. A maioria não estava brilhando. Então dá tempo, né? Tá acontecendo isso com o Hugo. Vamos ouvir Bruno Lage, o técnico do Botafogo, líder do campeonato, falou depois do jogo. E o Renato Paiva também falou sobre essa derrota do Bahia 3-0. Vamos acompanhar. Dizer que é uma vitória justa, uma grande vitória dos nossos jogadores e faço aqui um parênteses que a grande diferença deste jogo para o último aqui em casa foi que nós marcámos os gols das oportunidades que criámos. Porque no último jogo jogámos com a mesma qualidade, tivemos o mesmo número de oportunidades, não marcámos tantos gols e acabámos por sofrer um. Mas sobre este jogo é um pouco isto, há uma entrada muito boa da nossa parte, com um gol e durante 20 minutos penso que controlámos sempre o jogo, dominámos o jogo e fomos tendo algumas oportunidades. O Bahia é uma equipa que gosta de ter bola, é uma equipa que cria também oportunidades e que vinha no seu melhor período e nós conseguimos contrariar isso com uma forte pressão, a conquistar muitas bolas no meio campo ofensivo, não deixar que eles se sintam confortáveis com bola, um trabalho muito forte dos homens da frente e com um entendimento também muito bom dos alas, quer do Vítor, quer do trabalho do Segovinho, estar junto aos médios para estarmos sempre compactos, sólidos na nossa pressão. Uma boa exibição da minha equipa, que perde 3-0, com 17 finalizações contra 8 do adversário, onde claramente a vitória é da eficácia.
Não tenho outra forma de definir este jogo que não seja a vitória de eficácia. Como disse bem, propositivos, fomos buscar o Botafogo ao seu meio campo, fomos pressionantes, jogámos muito tempo no meio campo defensivo do Botafogo e curiosamente os golos do Botafogo, os 3, são erros nossos. E nós temos oportunidades que não são erros do Botafogo, são jogadas construídas por nós, criadas por nós. Este Botafogo tem sido hiper competitivo, também se tem visto muito pela eficácia. É uma equipa muito eficaz, é uma equipa que não precisa de muitas oportunidades para fazer golos e nós precisamos de muitas oportunidades para fazer golos. Essa é que é a grande verdade. Só não concordo com ele quando ele diz que as oportunidades do Botafogo são erros do Bahia, né? E as oportunidades do Bahia são criadas pelo Bahia. Na verdade, o Bahia erra porque o Botafogo força o Bahia a errar. Não é assim, eu vou dar um passe no grafite e erro o passe. É porque o Botafogo está pressionando tanto que força o erro do adversário. O Botafogo hoje não foi, ficou tocando a bola aqui lá, não. Minutos antes o Bahia tinha a bola. Eu acho que é isso que ele está falando, mas ele tem que ver o que o Diniz está falando, eu concordo, ele tem que ver o mérito do outro lado. Claro, mas eu concordo a parte da eficácia, né? E aí quer dizer do elenco, de ter melhores jogadores. Hoje foi o Mingote, que foi o centroavante, teve algumas chances, não foi bem, já foi o Everaldo. Enfim, o ataque do Bahia como um todo, já falei isso do Cruzeiro antes, né? Hoje mesmo, mas isso vale muito pro Bahia, né? Dificuldade de fazer gol. Isso, obviamente, faz diferença no jogo de futebol. Eu acho que sim, o Bahia criou hoje, mas não conseguiu passar pelo pé. 11 jogos, 11 vitórias. Raríssimo isso acontecer no futebol brasileiro. 11 jogos, 11 vitórias dentro de casa. O Botafogo está impossível como mandante no Brasileirão. Olha, quem também quer ser um mandante implacável é o Galo. O Galo, na sua nova arena, Arena MRV, hoje teve a oportunidade de receber pela primeira vez um jogo